A palestra Gestão do Conhecimento e Formação Esportiva, da base ao alto rendimento. Quem vai ministrar para a gente é o professor doutor Luiz Carlos Neri. Ele que é pós-doutorando no Instituto de Investigação e Formação Avançada do Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia da Universidade de Évora, em Portugal, com foco na gestão do conhecimento e inovação organizacional. Ele também possui doutorado em Ciências do Exercício e do Esporte na UFRJ. É mestrado em Ciências da Atividade Física pela Universidade Salgado de Oliveira. O professor Neri também tem especialização em Administração de Marketing e em Treinamento Esportivo. E, além disso, foi treinador de natação com diversos títulos expressivos aí em nível nacional e internacional. E é membro da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, na qual ele é líder do Centro de Investigação em Gestão do Conhecimento no Esporte e na Gestão do Esporte. É sócio fundador da Associação Brasileira de Gestão do Esporte. E, como eu disse, começaremos, de fato, com o pé direito, com um currículo desse, de peso, com muito conhecimento. Eu convido vocês a receber aí com a salva de palmas, professor doutor Luiz Carlos Neri. Seja muito bem-vindo ao nosso palco. Vamos que vamos! Agradecer. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns à diretoria do CBC por esse brilhante evento, por tudo que vem fazendo aí pelo esporte brasileiro. Agradecer o convite. Me sinto muito honrado e parabenizar a todos que estão aqui. Eu tenho certeza que, ao final desse evento, a gente vai poder fazer muitas reflexões. Essa é a minha proposta aqui nesse evento, de trazer algumas coisas que eu venho estudando ao longo dos últimos anos e espero que a gente possa não trazer soluções, mas gerar mais inquietações para que a gente possa avançar rumo às grandes potências do esporte mundial, que eu tenho certeza que é o objetivo de todos aqui. Então, bom, uma pequena reflexão que a gente pode fazer é que o esporte, nos dias atuais, atingiu um patamar que deixou de ser um negócio para se tornar uma cadeia de negócios, devido à sua relevância com todos os parâmetros que a gente tem nos tempos atuais, né? E essa crescente exigência, né, dessa fatia de mercado implica na necessidade de identificar e capacitar profissionais, que é o papel desse evento, para a gestão do esporte, e que essas oportunidades que despontam sejam aproveitados qualitativamente. Então, surge uma pergunta, né? Que tipo de competências e qualificações os gestores do esporte precisam ter? Lembrando que a gestão é do esporte. Eu tenho visto aqui no Brasil uma visão de gestão do esporte mais voltada para o business. Eu não sou contra isso, mas eu acho que o business é uma consequência dos resultados expressivos que possam se alcançar. Então, eu acho que o mais importante é o foco naquilo que realmente interessa, né? E tem um autor que fala que não se pode, o Selma, ele fala que não se pode dirigir organizações do século XXI com estruturas do século XX e capacidade administrativa do século XIX. Né? Então, eu acho que, em grande parte, a gente consegue enxergar que isso vem acontecendo em vários lugares do Brasil. Né? E uma nova história se faz com novos atores e novas ações. Então, o que nós podemos pensar de maneira diferente daquilo que vem sendo praticado há muitos anos e que a gente vê que, de certa forma, há uma repetição de resultados que não conseguem avançar ao longo do tempo. Mas, se a gente vai falar de conhecimento, que tal a gente começar pelo desconhecimento? que é uma coisa que se estuda muito dentro da gestão do conhecimento.
né? Esse autor, o Johnson, ele fala que existe uma preocupação muito grande sobre o crescimento da brecha entre tudo que uma pessoa sabe em relação a tudo que é conhecível. Eu não vou ficar lendo, vou pegar apenas as partes que estão marcadas aqui. E o Johnson ele cita 3 autores que citam 3 tipos de desconhecimento, né? Ele fala que o desconhecimento são coisas que não sabemos que sabemos. Por exemplo, todos nós praticamos gestão do conhecimento. O simples fato da gente ir para uma cozinha e fazer um prato bacana, um almoço, um jantar para os amigos, você está colocando ali um conhecimento pessoal, né? Então, isso é uma forma da gente entender que o conhecimento ele está na nossa vida o tempo inteiro, né? Só que a gente precisa entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais nisso. Ele cita também o Smithson, que fala que há coisas que sabemos que não sabemos, que ele chama de desconhecimento consciente ou meta-desconhecimento. E é o caso, mais ou menos, que tem aqui hoje, porque nós temos aqui gestores em busca de aprofundar, em busca de entender coisas que possam ser aplicadas dentro dos clubes, né? E que, às vezes, a gente desconhece. E é normal que isso aconteça. Mas o mais preocupante, ele cita o Bolden, que fala que o problema não é o que as pessoas não sabem, e sim o que elas não sabem que não sabem. E isso é complicado, porque o que não sabemos que não sabemos? Se o conhecimento é a percepção daquilo que sabemos, como que nós vamos lidar com aquilo que não sabemos? Então, hoje, algumas empresas, algumas organizações já possuem a gestão do desconhecimento, né? Que é uma forma avançada de prever o que vai acontecer lá na frente. E aí, a gente começa a colocar em prática aquilo que vem acontecendo ao longo dos anos. Eu peguei aqui a comparação dos países, o top 10, desde Sydney, Atenas, Pequim, Londres, Rio e Tóquio, né? E coloquei o Brasil em comparação com o 10º colocado, né? Ao longo dos anos, a gente vem trabalhando e vem sendo feito um investimento muito grande de aporte financeiro. Mas será que só o dinheiro é relevante nesse processo? Vamos observar aqui o número de medalhas, total de medalhas, quando o Brasil ficou em 22º, aqui ficou em 21º em Atenas. Houve uma evolução que, se a gente não se aprofundar, a gente pode se iludir com os resultados, porque ficamos em 15º, mas continuamos muito atrás do 10º colocado. E o nosso objetivo é o top 10. Né? Todos nós queremos o esporte brasileiro dentro do top 10. E aí, em 2009, nós ganhamos a candidatura para os Jogos Olímpicos e esperava-se que, em Londres, os resultados já fossem melhores, né? E aconteceu que, de Pequim para Londres, nós pioramos. Mas houve um investimento brutal entre Londres e o Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Nós ganhamos apenas 2 medalhas a mais. Eu acho que a gente pode falar que foi apenas 2 medalhas a mais, né? E aí, em Tóquio, o Brasil aumentou em termos de número de medalhas, mas ficou muito atrás também do 10º colocado. Então, a gente vê que, nos últimos 20 anos, 24 anos, muita coisa não mudou. Continuamos enraizados em problemas, né? Talvez devido às mesmas ações que vêm sendo desempenhadas, né? É de elogiar o papel que o CBC vem fazendo, o CBC que está no mesmo patamar do Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico, né? Pela grandeza desse aporte que ele vem dando para os clubes,
Mas a gente também tem que pensar, o seminário de formação esportiva, que tipo de formação que a gente está falando? Então, vamos pensar num processo de cadeia produtiva automotiva. Então, a gente começa lá com um pequeno parafuso, com uma pequena estrutura, e, ao longo do tempo, a gente tem o carro que sai totalmente construído. Se a gente parar para pensar, é isso que acontece no processo de formação do esporte, né? Mas eu vou apontar aqui alguns problemas que ainda não foram discutidos e que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, o esporte brasileiro é pautado pelas categorias que são divididas por idade cronológica, né? E a gente não pode mais incorrer nesse erro. Por quê? Porque, vejam aqui, crianças da mesma idade, porém, com maturações diferenciadas. E se a gente parar para pensar, por exemplo, categoria 13, 14 anos, exemplo, né? Quantos perfis maturacionais a gente tem dentro desses 2 anos? Será que a gente está oferecendo para o aluno ou para o atleta aquilo que ele realmente precisa? Nós temos uma menina que entra na menarca aos 9 anos e temos uma menina que entra na menarca aos 16 anos. Como é que a gente lida com essa situação? Esse é um ponto extremamente importante que eu acho que a gente precisa discutir. Uma outra questão é da área de comportamento motor. A área de comportamento motor é dividida em desenvolvimento motor, aprendizagem motora e controle motor. O desenvolvimento motor são aquelas etapas predizíveis da nossa vida. Todo mundo engatinha, depois todo mundo aprende a ficar em pé, todo mundo aprende a andar, a correr, e há uma sequência de ações que vai até a vida adulta, né? A aprendizagem motora, ela deve ser desenvolvida de acordo com cada etapa do desenvolvimento motor. Eu posso ensinar para essa criança aqui o saque do voleibol? Será que nós estamos, dentro das categorias menores do esporte brasileiro, ensinando aquilo que elas realmente precisam aprender? Ou nós estamos mecanizando elas para as modalidades esportivas? Eu vou fazer uma pergunta que é da minha área. Quem é que fez natação? Levanta a mão, por favor. Quando vocês foram no primeiro dia, o tio pegou a pranchinha e saiu batendo a perninha? Ele pediu para fazer isso? Pediu. Então, esse é um exemplo, tá, de como queimar uma etapa, porque o que vocês fizeram está exatamente aqui. Então, nós deixamos de fazer 2 fases importantes, tá, por conta de querer acelerar o processo de aprendizagem. Isso em termos motores. Em termos maturacionais, tá? O processo, depois que você passa pelo processo de domínio corporal, o processo de treinamento de jovens, que são as categorias de desenvolvimento esportivo, grande parte da evolução vem pela transformação, pela maturação sexual, e não pelo treinamento que está sendo oferecido. Isso acontece aqui, nos treinamentos de alto rendimento. Então, nós temos que entender que há uma diferença entre esporte de alto nível e esporte de alto rendimento. Esporte de alto nível é alto nível de trabalho, do primeiro dia de uma criança na iniciação até uma disputa olímpica ou campeonato mundial. E nós estamos falando aqui de anos, 4, 8, 12, 20 anos. Nós estamos pensando lá na frente, ou queremos resultados imediatos? Eu vou fazer um pequeno teste aqui, eu sei que está todo mundo com
com papel e caneta, eu queria que vocês pegassem aí o papel e a caneta, e eu vou pedir um teste para vocês aqui agora. Eu vou marcar 10 segundos, e vou pedir que vocês escrevam o nome completo de vocês. Eu vou falar aqui, tá? Vou dar a partida e que vocês escrevam o nome completo de vocês, ok? Prepara? Vai! Ok. Todo mundo conseguiu escrever? Conseguiu? Tá. Eu vou repetir esse exercício, mas agora eu vou fazer uma pequena alteração. Eu quero que vocês escrevam o nome completo de vocês nos mesmos 10 segundos com a outra mão. Tá? Vamos lá? Prepara? Vai! Ok. Pela reação, a gente pode ver que a coisa não ficou muito boa, né? E isso é um exemplo pessoal que a gente pode ver da nossa formação corporal dentro do esporte. Pensem num jogador de vôlei que corta tão bem, ou saca tão bem, com a mão direita e com a mão esquerda. O que isso mudaria no plano técnico e no plano tático do voleibol? A gente vê as equipes de voleibol trabalhando essa simetria lateral de desempenho. Isso está dentro da área de comportamento motor. Então, é uma forma que a gente tem de entender que muitas coisas podem ser acrescentadas à prática esportiva para que a gente possa buscar evolução. Então, depois disso tudo, né, dessa introdução, vamos ver o que é o conhecimento. O conhecimento, se a gente pegar no dicionário, é o ato de conhecer, é ter a ideia ou a noção de algo através de informações que são apresentadas. Tá? E aí, quando a gente vai para dentro de uma organização esportiva, a gente vê um ambiente comunicacional intenso, com fluxos informacionais, né, que dependem do status do emissor e do receptor da informação. Se a gente parar para pensar, a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós somos. Aqui cortou um pouquinho, mas a nossa capacidade é que nos permite ver as coisas de maneira diferenciada. Hoje em dia, ninguém quer mais a mão de obra, né? Os valores organizacionais mudaram. As pessoas querem um cérebro de obra. A única coisa que presta numa organização esportiva são as pessoas. Não adianta você ter todo o aparato tecnológico se as pessoas não tiverem competência para trabalhar com isso, né? E o Jobs fala, né, não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Né? E isso promove um perfil mais horizontalizado de gestão. Vamos ver como é que é a questão, o caminho do conhecimento. Como é que se constrói o conhecimento? Né? A gente depende dos dados, depois as informações e depois os conhecimentos. Né? O que são os dados? É uma coleção de evidências relevantes sobre um fato observado. Os clubes são um mundo infindável de dados. E como é que se gera conhecimento dentro dos clubes? O que acontece hoje em dia? Um professor da universidade pede os seus alunos para coletar os dados no clube, o aluno vai lá, coleta os dados e volta para a universidade. E esse professor gerou conhecimento escrevendo um artigo, por exemplo. Né? Por que isso não poderia ser feito dentro dos clubes?
Que tipos de avaliações nós podemos fazer para gerar os nossos próprios conhecimentos? Todo mundo aqui sabe que o César Cielo foi um campeão olímpico. Maravilha. Quem aqui sabe o que ele fez na iniciação esportiva? Ou nas categorias de desenvolvimento? Foi feita uma trajetória esportiva baseada em dados, informações, que é a interpretação dos dados segundo o propósito, né, desse atleta. Nós sabemos o que deu certo, o que deu errado, que dentro da gestão do conhecimento a gente chama de lições aprendidas e boas práticas. Né? Não temos um histórico. Então, a gente pode falar que essa medalha é fruto de uma estrutura esportiva? Ou pode ser um talento esportivo? O que é uma estrutura esportiva? É a institucionalização da aplicação do conhecimento dentro das organizações. O conhecimento é um novo saber, resultante de análise e reflexões das informações, segundo valores e modelo mental daquele que o desenvolve, proporcionando a este melhor capacidade adaptativa às circunstâncias do mundo real. Por exemplo, vamos pegar aqui dados da minha cidade. A minha cidade, Juiz de Fora, ela tem hoje mais ou menos 600 mil habitantes. Eu comecei a minha pesquisa do mestrado com 25 clubes. Quando eu terminei, 3 tinham fechado, por falta de gestão. Né? E aí, a minha área, natação, eu fiz a análise da estrutura física e recursos humanos. Então, eu peguei os dados aqui. Juiz de Fora tem 52 piscinas dos clubes. 52. Uma cidade que está entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Está no meio do principal eixo financeiro do país. Tá? Dessas 52 piscinas, somente 6 são aquecidas. Ou seja, a prática da natação na minha cidade ela é sazonal, porque Juiz de Fora, de abril até setembro, outubro, é frio. Então, há uma interrupção do fluxo de ações esportivos e também uma perda de receita absurda. E vamos ver um outro dado aqui. Vamos pegar aqui o número de praticantes da cidade de natação. Uma cidade de 600 mil habitantes, tem 1.183 praticantes de atividade aquática. Desses 1.183, se você divide esse número por 52 piscinas, nós temos 22,75 praticantes por piscina. Se a gente pega que um clube normalmente funciona de 6 da manhã às 22 horas, então são 16 horas, dividir 22,75 por 16 horas, dá 1,42 praticantes por hora. Isso é gestão do esporte. São dados que nos levam a uma troca incessante de informações para gerar conhecimentos e tomadas de decisões. Esse conhecimento ele pode ser explícito e tácito. O conhecimento explícito é o conhecimento formalizado. É a ponta do iceberg. Tá? Mas o que as grandes organizações hoje estão querendo é o conhecimento pessoal. Tá? Então, é a junção da teoria com a prática. Um não vive sem o outro. A prática da gestão dos clubes no Brasil funciona? Funciona. Mas é importante que a gente tenha também o componente teórico, a fundamentação teórica para continuar e trabalhar para que um clube seja um ambiente inovativo. O que é um ambiente inovativo? Preparado para constantes inovações. Vamos ver aqui, as grandes organizações já sacaram isso. A Gol, ela não tem nenhum avião. A IBM, ela patentia mais de 10 mil itens por ano. A Gol não tem nenhum avião porque ela optou que toda a receita dela ela investe nos recursos humanos.
A IBM, para ter todo esse número de patentes, de inovações, ela contrata a gente para pesquisar. Né? A Globo também está adotando, está havendo uma reformulação total dentro da emissora. E a Petrobras, que investe muita coisa em tecnologia, em pesquisa. É uma das principais empresas do planeta. Né? E aí a gente vê que esse conhecimento tácito e o conhecimento explícito, eles trabalham em conjunto. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês, eu estou praticando a socialização, que é o conhecimento tácito para o conhecimento tácito. Depois nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos bater um papo, vamos tomar um café, né, sobre temas. Isso é a socialização do conhecimento. Eu percebo que o CBC está filmando as palestras. Então, o CBC está explicitando, registrando essa conversa tácita. Então, isso é uma externalização. Está registrado. Sempre que a gente quiser recorrer a essas informações, é só ir ver o filme. Tá? Esse vídeo pode gerar relatórios. Então, a gente pratica a combinação, que é o conhecimento explícito, para um novo conhecimento explícito. E esses relatórios podem gerar novas discussões, que seria a internalização do conhecimento explícito para o conhecimento tácito. Isso só vai acontecer se os dois tipos de conhecimento trabalharem de maneira conjunta. E a gestão do conhecimento? Bom, a gestão do conhecimento não é uma coisa muito recente, mas ela foi a junção de diversas áreas, né? A engenharia do conhecimento, ciência cognitiva, engenharia de software, economia. E ela serve para quê? O Nonaki e o Takeuchi, que são praticamente os pais da gestão do conhecimento, eles falam que os administradores necessitam estimular a geração de novos conhecimentos, em vez de controlá-la. Esse, em vez de controlá-la, é aquele modelo verticalizado de gestão, onde o fluxo de informações circula de uma maneira muito difícil. E a ideia principal da gestão do conhecimento é que as organizações possam, efetivamente, usar a capacidade máxima de conhecimento existente dentro e fora dela. Né? As pessoas vieram para este evento. Então, você está fora da sua organização, em busca de quê? De informações e conhecimentos. Então, são formas de gerar conhecimento. Existem outras práticas também. Eu estou para lançar um livro, e para vocês verem como que isso pode ser fundamentado, a gestão do conhecimento é uma área de fundamentação teórica para aplicação prática. E eu utilizei como referência metodológica o modelo de referência de gestão do conhecimento da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, da qual eu faço parte, né, que possui 2 fundamentos, 3 dimensões. Fundamentos. A gestão do conhecimento deve apoiar o negócio, e não entendam esse negócio aqui como business. É um negócio nosso, o esporte. Como melhorar o esporte? A gestão do conhecimento exige um ambiente facilitador. O que nós podemos fazer para que as informações e conhecimentos possam circular na organização? 3 dimensões, os processos de negócio, os sistemas de gestão do conhecimento e o ambiente facilitador. Cada dimensão dessa tem 3 variáveis: estratégia de gestão do conhecimento, conhecimentos relevantes e governança, processos de gestão do conhecimento, práticas de gestão do conhecimento e a abordagem de gestão do conhecimento, cultura organizacional, elementos de gestão do conhecimento e infraestrutura. Eu não vou falar sobre cada um, porque isso levaria muito tempo aqui, né? Mas eu prometo que assim que o livro for lançado, eu vou enviar o exemplar é um livro digital. Eu vou enviar para o CBC para que ele possa distribuir para todos vocês. Isso é uma promessa que eu faço. E 3 perguntas norteiam esse modelo de referência. O primeiro, por que criar um sistema de gestão do conhecimento para a gestão do esporte?
né? Para que possa se utilizar boas práticas de gestão para contribuir com o desenvolvimento e crescimento da área no país, promover um ambiente gerencial do esporte cada vez mais efetivo e competitivo. Para que serve a gestão do conhecimento? Mudar a realidade do cenário atual, investir na construção de um ambiente comunicacional e capacitar seus profissionais para identificar, capturar e compartilhar o conhecimento de forma eficiente. E que resultados que a gente espera? Dar clareza das competências da organização, apoiar as tomadas de decisão, acelerar o processo de aprendizagem coletiva, tornar os processos mais colaborativos, explorar sinergias, disseminar boas práticas, aproveitar melhor o capital intelectual, compartilhar informações estruturadas e desestruturadas, informação formal e informal, e conectar especialistas, que, para mim, é o principal, porque é aqui que a gente encontra as diversas óticas do conhecimento. Tá? Um ponto importante daquele fundamento do modelo de referência da SPGC é a cultura organizacional, porque ela rege as ações dentro da organização. Por exemplo, os artefatos, fácil de ver, difícil de decifrar. Todo mundo aqui está usando a camisa dos clubes com o símbolo do CBC. Isso é um artefato, eu estou vendo. Né? Todo mundo ganhou bloco, caneta, bolsa. Isso é um artefato. Né? Um painel grande desse, todo requinte, para que vocês possam ter um conforto necessário, isso é um artefato. O que seriam as crenças e valores? É aquilo que a gente acredita, é a justificativa exposta do nosso conhecimento. O que a gente acredita? O CBC acredita que valorizar os gestores dos clubes do Brasil é uma forma de aproximá-los para ter uma mesma linha de raciocínio em relação à prática do esporte brasileiro. O CBC acredita que qualificar os gestores promove melhores resultados. E as suposições básicas vai pelo mapeamento e identificação daquilo que é necessário para que isso aconteça. E essa cultura organizacional, ela está dentro da organização, mas ela sofre influência do ambiente externo. Né? E dentro do ambiente interno, na gestão do conhecimento, a gente tem o que a gente chama de BA. O BA é um ambiente para a troca de compartilhamento de informações e conhecimentos e de confiança. Tá? Uma coisa é um médico ir no clube, cuida do atleta e vai embora. Uma outra coisa é um médico que vai no clube, cuida do atleta e vai discutir os problemas desse atleta com o dentista, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o psicólogo. Gerar conhecimento. Dentro desse ambiente, que pode ser existencial ou espaço mental, né? Porque são pessoas, então envolve emoção, valor, crença, cognição, conhecimento, ação. Pode ser um espaço físico e pode ser um espaço virtual. Esse evento poderia estar sendo no Zoom. Então, hoje, as novas tecnologias favorecem a disseminação da informação e do conhecimento. E, dentro desse ambiente, nós temos o quê? Nós temos áreas e sub-áreas, né, conhecida como nós de conhecimentos. Então, cada área dessa, quando a gente fala medicina, é a área. As sub-áreas quais são? Cardiologia, ortopedia. Eu descobri outro dia o Congresso Brasileiro de Oftalmologia do Esporte. Então, a partir disso, nós estamos aplicando o que existe na ciência. É importante aplicar aquilo que vem sendo trabalhado em termos científicos.
nós temos que pensar na forma de utilizar a ciência a favor do esporte. Então, aqui, nós temos diversas áreas de atuação que convivem diariamente dentro de uma organização esportiva, né, mas que não se interagem, não se comunicam, ou realizam apenas aquilo que é essencial para a sobrevivência da organização. Mais ou menos seria a relação que existe entre clubes e federações. Qual é a relação de um clube com uma federação? O clube começa o ano, paga a anuidade, depois tem a primeira competição, ele paga a inscrição do clube, paga a inscrição dos atletas, e não passa disso. Quantas federações brasileiras, e aí vocês podem me falar, que já organizaram, por exemplo, ou realizam frequentemente seminários de iniciação esportiva, de formação esportiva, de treinamento desportivo, de medicina do esporte, fisioterapia. Fisioterapia, nós temos o papel do fisioterapeuta, que é a prevenção, reabilitação e formação do atleta. Ele está no contexto das organizações? Então, todas essas áreas, elas convivem no dia a dia. Tá? Então, esse processo comunicacional, ele é fundamental dentro da organização. O que eu estou falando aqui, eu preciso que vocês entendam aquilo que eu quero que vocês entendam. Isso é uma coisa. Quando vocês entendem aquilo que eu quero que vocês entendem, vocês vão processar, vocês receberam a informação, vocês são receptores da informação, e aí vocês vão analisar tudo que foi falado e vão gerar as suas próprias concepções, as suas próprias considerações. Se eu falo A para vocês e vocês devolvem A, não houve uma troca de comunicação. Né? Então, e se isso não acontece, ocorrem os ruídos. Né? E a gente aproveita, o papo do cafezinho, ele tem que ser gerenciado. Eu vou mostrar para vocês já já. Né? Então, essas conexões, elas geram novos conhecimentos importantes para o desenvolvimento da inteligência coletiva na organização esportiva. Aqui é um modelo de ecossistema, aquele ambiente que eu mostrei da gestão do conhecimento dentro da organização esportiva, que é influenciado pela cultura organizacional, ela tem duas dimensões de stakeholders. A primeira dimensão é onde estão as confederações, o CBC, o FENAClubes, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, as instituições de ensino superior, as organizações patrocinadoras, o mais importante que é o governo, né, que todo mundo trabalha em cima das leis e das políticas do governo, e todas essas ações. Mas, por quê? Porque a gestão do conhecimento, ela precisa entender como cada uma dessas organizações trabalham. E cada uma dessas organizações se relacionam com países da América Latina. Tá? Então, ocorre uma arquitetura dos fluxos. Fluxos de informações formal e informal, e fluxo de conhecimento tácito e explícito. E a gente precisa conhecer isso, para saber como que as informações e conhecimentos podem chegar para a gente. O que a Guatemala pode trazer de bom para a minha organização? Né? E aí, esse é um fluxo, é um diagrama que eu proponho, um novo modelo para o esporte, o diagrama dos fluxos de informações e conhecimentos intra-organizacional e interorganizacional. Aqui nós temos o período de tempo, então nós estamos falando em longo prazo, tá? E aqui é uma outra proposta de reflexão importantíssima para o esporte brasileiro. As ciências do esporte, elas se concentram no alto rendimento. O meu clube aplica no desenvolvimento. 1, 2, 3, 4 clubes no Brasil fazem isso. Né? Mas qual clube, por exemplo, tem o médico, tem o dentista, tem o fisioterapeuta na iniciação esportiva?
Aonde está? Se a gente parar para pensar, quantos anos existem daqui até aqui? Quantos anos nós estamos sem o aporte científico, tá? E aí o atleta chega no alto rendimento comprometido. E nós vamos cobrar desse cara medalha em Jogos Olímpicos? Então, que tipo de formação? Ah, mas isso é caro. Vamos repensar. O CBC está aqui para isso. Nós podemos discutir, nós podemos gerar conversas para as formas de resolver esse problema, né? E, obviamente, que do alto rendimento, com os resultados expressivos, existe a geração dos negócios, né? Aqui, nós temos os tipos de gestão. Eu falei de informação formal e informal. E falei de conhecimento tácito e explícito. Então, nós temos a gestão do fluxo de informação esportiva, formal e informal. Nós temos a gestão do fluxo de informação gerencial, formal e informal. Nós temos a gestão do fluxo de conhecimento esportivo, tácito e explícito. E temos a gestão do fluxo de conhecimento gerencial, tácito e explícito. Como que a gente vai organizar isso? Eu não estou falando de mais dinheiro. Eu estou falando de ações. Como que nós podemos nos aprofundar para que isso aconteça? Na minha tese, eu propus a adoção da gestão do conhecimento num plano micro. Clubes, gestão do conhecimento dentro dos clubes, gestão do conhecimento dentro das federações e gestão do conhecimento dentro das confederações. E propus num plano macro, que é a gestão do conhecimento em que os três possam se interagir. Tá? E aqui é o que torna a organização inovativa, são os processos de conhecimento. Quem, dentro da organização, cria ou vai adquirir o conhecimento? Quem dentro da organização é responsável por transferir o conhecimento para todos os sujeitos dos recursos humanos? Né? Que tipo de transferência de informação e conhecimento que a gente pode mapear e identificar como relevante ou de maneira secundária? Vamos armazenar o conhecimento, né? A informação formal, a informação informal. Se a gente está filmando, está armazenado, está registrado, virou tácito. Temos aqui identificar a melhor informação e o melhor conhecimento no momento certo para a pessoa certa e também a aplicação desse conhecimento, que pode ser uma aplicação gerencial e pode ser uma aplicação esportiva. O que o treinador pode fazer melhor para o seu atleta? Como que ele vai aplicar melhor o seu conhecimento? E aqui seria mais ou menos, dentro da gestão de processos, o processo de input e output. Ou seja, a iniciação esportiva, né, fundamentada cientificamente, quando o aluno aprende a dominar o seu corpo, tá? É um processo de output, saída da iniciação, mas é um processo de input para o desenvolvimento esportivo, sempre suportado pelas ciências do esporte. Tá? E sempre lembrando que cada área dessa tem dados, tem informações e tem conhecimentos relevantes para a tomada de decisão. Esse processo de input e output chega no alto rendimento e depois chega na geração de negócios. A gestão do conhecimento, ela tem os fatores de inovação organizacional na gestão do esporte, baseado no fluxo de conhecimento, que foi isso que a gente acabou de ver. Eu costumo falar o seguinte, uma coisa é a gente estar numa organização esportiva. Uma outra coisa é a gente fazer a gestão do esporte qualificado dessa organização esportiva. E aqui a gente está apresentando uma proposta de gestão do conhecimento
para a gestão do esporte, da organização esportiva. Isso é ciência. A gestão do conhecimento é uma área de fundamentação teórica para aplicação prática. É o caminho da inovação. Eu vejo muita gente falando de inovação, sem falar de gestão do conhecimento. Isso me faz suar aquela coisa que a gente começa a casa pelo telhado. Então, é importante isso. E o que isso gera, né? Uma interação comunicacional entre cada membro e cada unidade, informações e conhecimentos relevantes circulantes, gerando aprendizagem coletiva, concentração de esforços na capacidade organizacional, desenvolvimento científico e tecnológico, e tudo isso pautado pelas novas tecnologias. A internet, ela potencializa a inovação, mas ela não concretiza a inovação. O que concretiza a inovação é o conhecimento. Para finalizar, acho que eu já falei muito, senão atraso para a Natália, eu vou apresentar aqui, deixa só, um pequeno vídeo, de 3 minutos e meio, mais ou menos daquilo que a gente está falando. Passos pequenos, mas relevantes. Então, tem que dar mais um toque aqui. Som. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers
provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion, the channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was a soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. A minha ideia aqui não é apontar erros, não é apontar acertos, mas apontar reflexões para aquilo que a gente pode tentar mudar, né? Eu quero, de coração, agradecer. Eu quero deixar aqui os meus contatos, caso alguém queira procurar para a gente conversar mais. Para mim é um prazer. Se eu estiver falando sobre gestão do conhecimento, tomando uma cerveja, eu vou adorar. Eu falo que eu não, para mim é o meu lazer, né? É um vírus que entra dentro da gente e você trabalhar com o novo, eu costumo falar que escrever o amanhã é muito complicado. Eu não espero que as pessoas aceitem isso como verdade, mas o que eu posso afirmar é que isso trata de ciência, né? E é uma coisa que não tem volta. Se a gente quiser se aproximar das grandes potências do esporte mundial, a gente tem que pensar na gestão do conhecimento. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, CBC, muito obrigado. E eu fico aqui caso alguém tenha alguma questão para poder falar.